Vou falar aqui sobre almas gêmeas, como elas surgem, como elas são criadas, desde a sua origem até chegar aqui na Terra. Então vamos lá. A origem das almas gêmeas. É, Essas essências, elas são liberadas simultaneamente na criação, certo? Então representando duas partes de uma mesma consciência superior, que seria o eu superior. Então, quando o eu superior ele gera uma alma, só que nessa situação é como se ele criasse gêmeos, ele fractaliza duas consciências que surgem no mesmo espaço de tempo e possuem os mesmos códigos e as mesmas informações. A questão é que ambos têm uma identidade específica. O que acontece? Quando ela é liberada e criada, ela devemos entender que descemos em diferentes níveis de existência, de graus de existência. Então, ela é gerada como se fosse numa vibração altíssima e elas vão se desencadeando. Isso vai com todas as formas de criação do universo. Ela nasce num patamar e ela vai se fractalizando num ciclo de 12 até chegar às nossas realidades aqui físicas. Então, elas perdem as suas informações primordiais e se desconecta da unicidade. Então, quando ela desce para esse tipo de frequência, quanto mais ela vai perdendo informações. É como se cada realidade descida é uma barreira, um filtro. É como se fosse um filtro e ela vai perdendo por camadas informações, 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 informações. Então, a alma gêmea, quando ela chega aqui na terceira dimensão, de forma fractalizada, então as realidades mais densas, ela cria a ilusão de separação, então leva ao egoísmo e à busca equivocada pela individualidade extrema. Ou seja, nem todas as almas sabem que são da mesma origem, certo? Então, mas inconscientemente ela busca ser única. Então, a partir do momento que ela busca ser única, ela ataca o seu semelhante, a sua, entre aspas, cópia, o seu irmão gêmeo. Então, a ideia de alma gêmea não é, não tem nada a ver com a questão que é explicada dentro dos conceitos espirituais. Então, assim, quando ela vem para a experiência da terceira dimensão, ela entra na sobreposição tanto de memórias, né, que são as vidas passadas, como as informações de influências genéticas. Então, o acúmulo de vidas passadas e os padrões herdados, ela faz com que a identidade fique obscurecida e a identidade da alma fica totalmente perdida, dificultando o reconhecimento da sua própria essência. Porque, como nós somos seres com arquivos, inúmeros arquivos, e tivemos muitas vidas, então, dentro do nosso código, do nosso corpo, ele possui informações de várias e várias famílias e de várias e várias vidas. Então, esse acúmulo de experiências, tanto positivas como negativas, se não tiverem organizadas e adequadamente tratadas, elas vão influenciar muito a questão dos fractais de alma, das almas gêmeas. E isso faz com que geralmente elas se ataquem muito mais do que tenham conexões emocionais. Então, o verdadeiro significado do encontro da,
das almas gêmeas, elas não se baseiam em romantismo idealizado pelas pessoas. Ela, se for tratar no contexto filosófico, por exemplo, ela está muito mais baseada no desafio de lidar com as suas próprias distorções. Então é como se você enxergasse um espelho, só que esse espelho ele age de uma maneira muitas vezes oposta à sua. Então o obstáculo está em saber administrar, no caso, quando isso ocorre, as distorções que essa semelhança traz. Aí eu acredito que vem muito mais dos opostos se atraem do que os semelhantes, se for tratar dentro do assunto de almas gêmeas, né? Porque assim, quando nós temos relações, seja familiares, sejam profissionais, sociais, em uma determinada experiência passada, e ela foi ruim, os nossos chakras ficam conectados a essas pessoas, a essa experiência que engloba uma pessoa ou várias pessoas. E se esses cordões conectados, por exemplo, no chakra cardíaco que está aqui e ligado a outra pessoa, quando você encontrar essa pessoa, esse cordão vai ressoar. Aí abre os karmas, certo? Então, existe uma diferença entre pessoas compatíveis que possuem menos conflitos internos, vamos tratar assim, enquanto as almas gêmeas elas tendem a enfrentar desafios mais intensos. Então, o que isso quer dizer? Às vezes você encontra uma pessoa compatível num relacionamento amoroso, por exemplo, e você já crê que é uma alma gêmea. Não, ali é uma relação que já foi resolvida muitas vezes ou tem menos pendências a serem resolvidas. Então, é muito mais fácil por entender que as distorções e os conflitos dentro dos fractais de almas, certo? Que muitos confundem com alma gêmea. Então existe geralmente um desejo equivocado de ser único e isso gera uma resistência e dificuldade no processo de reconexão com sua essência original. Então, quanto mais existe essas distorções, a tendência, claro que não é uma regra, mas a tendência de ser possivelmente uma alma gêmea é muito grande. Mas para saber se ela é um fractal seu, da sua alma, é necessário o quê? Abrir os registros e analisar. Porque às vezes é um karma muito intenso e nem sempre é uma alma gêmea, certo? E é bom você tratar essas questões com a alma gêmea porque elas possuem os mesmos códigos essenciais lá da criação que o outro possui. Então são muito mais que irmãos gêmeos em criação do que almas gêmeas para um relacionamento, por exemplo. O propósito original, real das almas gêmeas, para finalizar, é superar as fragmentações, recuperar os códigos originais e encontrar a verdadeira unidade dentro da experiência multidimensional. Então, assim, se porventura, dentro de um tratamento espiritual, você descobrir que tem uma alma gêmea próxima a você de repente, então é o que? Tratar essas informações, tratar e saber lidar com isso é muito importante, porque os códigos originais eles precisam ser resgatados e para justamente encontrar a verdadeira unidade dentro dessa experiência multidimensional que nós vivemos aqui. Então, assim, alma gêmea é isso. Não é ver feliz para sempre, não é viver apaixonado. Essa busca intensa que a humanidade possui de encontrar o seu par ideal, ela é muito mais técnica e muito mais complexa.